No dia 18 de agosto, Sol e Mercúrio se encontram, iluminando ideias, pensamentos, fala, comunicação em geral, trazendo a necessidade de brilhar e chamar a atenção. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. É uma conjunção diferente, apesar deles unirem forças, ou seja, os temas que Mercúrio representa, comunicação, estudos, trocas, contatos, comércio, fala, tudo isso está iluminado pelo Sol, mas eles não desenvolvem um ciclo como a gente está acostumado a ver aqui no canal. Quer dizer que acontece no máximo a conjunção, e esse é o único aspecto entre Sol e Mercúrio que é possível, porque o Mercúrio não se afasta mais do que 28 graus do Sol, então não é possível formar quadratura, oposição e tudo mais. Por isso é uma conjunção que traz muita força para os temas de Mercúrio, mas ela é o único aspecto aí que é possível entre os dois. A partir de agora, no signo de Leão, Mercúrio, que ainda está retrógrado, vai pedir muita força para chamar a atenção, para brilhar, a partir daquilo que fala, a partir das ideias, da comunicação, que seja reconhecido, aplaudido. Tem um brilho a mais, como se o Sol estivesse inspirando uma clareza, no sentido astrológico, é claro. Então aquilo que a gente fala, as ideias todas precisam ter um brilho a mais, uma luz a mais mesmo, Falar de forma clara, de forma poética, chamativa, tudo isso tende a ajudar, assim como a ter ideias. A questão é que existe o que é chamado de combusto na astrologia, que é quando o Mercúrio está muito próximo do Sol no sentido astrológico, na eclíptica. Lá no espaço continua a mesma coisa, apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol. Mas a gente está falando da eclíptica, da faixa virtual onde a gente acompanha os planetas na astrologia. Então ele recebe muita luz. O Sol, mesmo astrológico, ele tem esse sentido de clareza, de luminosidade, de irradiar brilho. Então para o Mercúrio isso às vezes é demais. Principalmente para um Mercúrio retrógrado que precisa estar ali antenado na revisão, Prestar atenção na revisão. Então, se não assistiu esse vídeo, dá uma assistida para entender também. Então, nesse momento pode ter uma dificuldade até mesmo ali de processar as ideias, de falar as coisas mesmo, Porque fica como se fosse ali, não, tô vendo com tanta clareza que acabo me cegando, que acabo não conseguindo enxergar, como se eu estivesse olhando para uma luz muito forte. Eu tô vendo algo que é claro, mas essa luz me cega. Então, nesse sentido, pode ser que as ideias precisem de um filtro ainda maior, além do retrógrado, para lidar com essa energia de Leão. Vale a pena também dar uma assistida no vídeo do Sol em Leão para entender um pouco mais daquilo que a gente está irradiando, daquilo que a gente está recebendo a partir do Sol passando nesse signo. Então tende a ser um dia que é muito positivo para propagar as mensagens, principalmente mensagens que têm essa energia de Leão, que é do brilho, de aparecer, de criatividade, tem uma certa teatralidade, então envolve palavras que às vezes vão ser mais dramáticas, mas que elas estão ali por um motivo. São exemplos de como essa energia pode ser trabalhada. E quem tem Sol e Mercúrio em conjunção no mapa astral, geralmente são pessoas que têm uma tendência a se comunicar, a estar muito ligadas a essa parte da comunicação, essa área da vida tão importante. Então são às vezes pessoas que sentem ali no seu interior que elas precisam falar alguma coisa, que elas precisam externar as ideias que têm, que elas precisam colocar os pontos de vista, que elas precisam falar ou através da escrita, ou através de livros. As formas são todas as formas de comunicação, mas essa pessoa muito provavelmente sente uma vontade muito grande de se comunicar e de ser ouvida, claro. Principalmente se for a conjunção ali no signo de Leão, como é o caso de quem nascer nesse dia, porque vai pegar a conjunção de Sol e Mercúrio em Leão. Então é uma pessoa que quer comunicar, mas ela quer comunicar de uma forma chamativa, brilhante, que ela seja reconhecida. O desafio muitas vezes vai ser lidar com essa clareza toda, como eu falei lá no início. Então às vezes a pessoa tem um certo desafio a princípio para
começar a expor aquilo que ela pensa. Mas a partir do momento que ela pega o jeito, ela vai. Então, muita gente fala assim, nossa, mas seu Mercúrio está combusto aí no seu mapa natal, né? E aí traz não sei o quê. Nada mais é do que aprender a trabalhar com isso, né? Aprender a desenvolver, se quiser, porque a astrologia respeita o livre-arbítrio. Então, não tem nada ali que, ai, coitada, ela tem Mercúrio combusto. Não tem nada desses papos, hein? Entender, é conhecimento, é aprofundar, é desenvolver. Só que isso muitas vezes requer esforço. E nem sempre a gente está disposto. E se você se identificou com algo que eu disse aqui, o link para me chamar no Zap, marcar sua consulta, saber se você tem essa conjunção no mapa astral e começar a desenvolver a partir do olhar da astrologia, né? E vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Mercúrio formam conjunção no dia 18 de agosto, às 22h57 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol e Mercúrio a 26 graus de Leão, formando a conjunção. Mercúrio que ainda continua retrógrado, né? Lembrando que já está se aproximando ali do fim do período de retrogradação, a partir do dia 18. Então tende a ser um momento ali de maior clareza, né? Para a gente enxergar, melhor dizendo, os temas ali do Sol e também da comunicação, daquilo que a gente externa, das nossas ideias, aquilo que precisa de solução, aquilo que muitas vezes a gente precisa de contatos, estabelecer contatos. Acontece no signo de Leão, que é um signo que vai trazer uma energia muito chamativa para esses temas, né? Para o próprio Mercúrio em si. Afinal, é o signo regido pelo próprio Sol. Então tem um certo sentido aqui de brilho maior, de maior luminosidade, vamos falar assim. E quando eu digo luminosidade, não é no sentido de tá iluminado, não sei o quê, não a luz que vem do espiritual para o Mercúrio e tudo mais, no sentido de que há sim um brilho a mais. Então, dependendo da fala, dependendo das atitudes, daquilo que se escreve, considerando que está em revisão, mas considerando também que precisa encantar, que precisa chamar a atenção positivamente, esse é o brilho a mais que eu falo aqui. Então é algo muito pé no chão, né? É algo palpável. Quando eu elaboro melhor aquilo que eu estou dizendo, mesmo sendo uma posição ali que o Mercúrio não está tão favorável, que muita gente coloca a queda de Mercúrio no signo de Leão. Então, quando eu trago um brilho a mais, eu elaboro, né? Escolho palavras. Vamos pensar no Leão que traz um sentido de nobreza. Então, palavras bonitas. Ou ainda de romance. Então, palavras que encantam, né? Poesia, por exemplo. Quando tem uma certa poética naquilo que eu estou falando, traz um brilho a mais, tende a chamar a atenção nesse período, nesse dia aí específico. Lembrando que nós estamos a um dia antes de toda aquela série de aspectos que vão acontecer no dia 19. Na verdade, esses aspectos já estão em andamento nesse dia. O que a gente pode aproveitar para comunicar muitas vezes, para chamar atenção para aquilo que pode ser necessário lidar a partir do dia 19. Para quem já vinha acompanhando os vídeos, de repente já teve até as percepções ali, se manteve antenado e já sacou muitas vezes para onde vai no nível individual. Então já consegue comunicar aquilo, comunicar com clareza, comunicar com um brilho a mais, como eu estou falando, isso ser favorável. O detalhe é que quando o Sol e Mercúrio formam conjunção, Mercúrio recebe simbolicamente muita luz solar. Então fica muito iluminado, né? É como se a clareza demais também cegasse. Então fica ali tentando enxergar e não consegue. Tem muita gente que fala do Mercúrio combusto, que seria isso, né? No sentido astrológico, quando o Mercúrio está muito próximo ali do Sol, que ele teria dificuldade de exercer suas funções, os temas que ele representa. Então ali pode manifestar o aspecto negativo, porque também os dois planetas estão aqui formando quadratura com Urano. Urano inspirando utopias, né? O incômodo, a tensão que muitas vezes vai se manifestar na estranheza interna,
E essa estranheza interna é manifesta na fala, naquilo que é escrito, naquilo que é comunicado, na mídia em geral. Assim como também pode inspirar uma certa radicalidade, né, de tomar medidas mais radicais ali para, não, vou falar as verdades mesmo, né? Então, principalmente se a pessoa ali provocou, vamos pensar no leão ali que também reage, né, que dá o seu rugido, que ataca. É um animal, né, selvagem, feroz. Então traz a garra, traz a coragem, traz a fúria muitas vezes. Principalmente se essa excentricidade de Urano, que também manifesta uma imprevisibilidade dos resultados, vier à tona. É preciso então trabalhar isso para favorecer mais esse tema da comunicação. No dia, um dia antes e um dia depois, claro que um dia depois a gente cai no dia 19, mas a comunicação está favorecida se a gente fizer de forma clara, de forma transparente, de forma nítida, né, de colocar as coisas muito bem colocadas. O Mercúrio em Leão às vezes tem uma certa dificuldade para não falar só sobre si, não se colocar sempre ali na mensagem que ele quer passar. Não quer dizer que é egocêntrico, mas a fala de um Mercúrio em Leão tende a ser muito colocando a si mesmo, né, nas situações para falar, para passar as mensagens daquilo que precisa. Então também tem esse sentido. E a sensação de que às vezes eu estou desorientado pode ser por conta da intensidade da proximidade ali do Sol do ponto de vista astrológico. Aí o ascendente cai a 10 graus de Touro e pede que a gente tenha pé no chão, objetividade, persistência, mantenha, né, continue fazendo aquilo que já vem sendo trabalhado. Então, aqui pode ser aplicado a projetos que já estão em andamento, seja de qual ordem for, é possível, mas é preciso persistir, é preciso continuar. Às vezes até ser um pouco teimoso ali nas mensagens pode ajudar, na medida do possível, para não ativar aquela resposta combativa lá do leão. A dificuldade pode ser mudar de ideia nesse período. Então, uma certa insistência, teimosia naquelas ideias que quer passar. Então, às vezes, a pessoa ali que já tem uma necessidade muito grande de se sentir certa, né, de querer estar certa sobre tudo, ela pode ser mais incisiva ainda nesse período. E incisiva no sentido também de chamar atenção, de usar essa força do leão de forma chamativa para aquilo que ela acha que tem que ser ali passado. Então é preciso também ter a clareza nesse sentido de dosar também como vai ser transmitidas as mensagens. Agora, o pé no chão sempre com o touro, né? Bem do elemento terra, está envolvido com as questões da materialidade, o senso de realidade e precisa ser trabalhado dessa forma. Já o meio do céu aparece a 10 graus de aquário, né, mostrando que na carreira, vida pública e profissão, a gente também vai ter que lidar com o coletivo, com o social, com ideias diversas, com ideias excêntricas, muitas vezes não vão dar em nada, e também com essa sensação de que a gente está ali com o ar preso, que eu falo, mas não leva a lugar nenhum, porque isso também é o ar contido ali do aquário. E sempre que aquário aparece no meio do céu, eu falo que tem uma importância simbólica maior por conta da fase de transição que a gente está vivendo. Ou seja, vamos atentar também para aquilo que está sendo comunicado nesse período e veiculado de uma forma geral, que pode ter a ver com essa fase de transição e já trazer alguns indícios ali de como as coisas podem se desenvolver. As mensagens ali que talvez sejam propagadas nesse dia talvez tenham uma importância maior para o destino da humanidade, principalmente se carregar o amor fraternal de aquário, a aceitação do diverso, do diferente, do excêntrico, né, as diversas tribos que existem. O mundo não é só para alguns, ao contrário do que muita gente pensa, e a gente precisa continuar desconstruindo essa ideia, porque é o que eu sempre falo aqui desde os primeiros vídeos. Se esse mundo não for para todos, não vai ser para nenhum. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil aí
para a gente aproveitar os potenciais comunicativos desse dia. A gente viu na mandala que essa conjunção acontece um dia antes ali da série de aspectos envolvendo inclusive Saturno e Júpiter do dia 19. Então a gente tem que mais que aproveitar, porque o que a gente puder utilizar de favorável nesse dia tem que ser feito para auxiliar a gente a lidar com as pressões que começam a desenvolver a partir do dia 19. Claro, não é no dia 19 exatamente, né? O dia 19 é o dia do aspecto, mas os aspectos que estão acontecendo ali estão em andamento há muito tempo. No dia 18 já há um efeito deles, mas a gente pode aproveitar inclusive para comunicar essas ideias, esses pensamentos, as nossas necessidades. Não tem lá o signo de Leão? Então vamos chamar a atenção para aquilo que a gente precisa e a partir dali a gente lidar com o que vem no dia 19. É uma forma da gente ver e é uma forma da gente trabalhar. Agora, tudo precisa ser trabalhado conforme a energia de Leão, trazendo clareza, trazendo brilho, chamando atenção, de preferência para algo que a gente possa desenvolver. Então, se tinha um projeto que estava em andamento, esse é o momento de botar a boca no mundo aí e propagar as mensagens. Lembrando que no dia 19 também a gente tem a lua cheia, então é um momento que realmente a força indica a extroversão. Então é um momento que a gente pode sim divulgar as ideias, divulgar os projetos, mas o principal é trabalhar com clareza, né? Trazer essa luz, enxergar os temas ali do Mercúrio, que está desafiado pelo movimento retrógrado, então precisa de revisão também, precisa ter uma atençãozinha especial para aquilo que fala, mas se falar de forma criativa, né, otimista, animada, né, motivada, de uma forma corajosa também, vamos pensar no rugido do leão que chama a atenção e marca, né, ou seja, comunicar de forma marcante também tende a ajudar muito ali os temas, inclusive as vontades solares, porque é o Sol que está ali em conjunção, então pode expressar muito nesse sentido e ajudar, né, desenvolver favoravelmente. Vou deixar aqui também a chamada da playlist que eu criei para organizar melhor os vídeos do dia 19 com o nome de Saturno e Júpiter, que é um movimento maior que acontece no dia. Então não deixe de ver esses vídeos, que é muito importante, porque no sábado a gente vai falar da quadratura entre Saturno e Júpiter, um aspecto que só termina em 2040. Então é muito importante entender esses movimentos que estão acontecendo no dia 19. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, compartilhando, comentando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.